Fala galerinha, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre a saída da Sony no Brasil, como isso afetou o nosso mercado, vou falar sobre patrocínios, embaixador e um pouquinho de motivacional aí pra vocês, beleza? Segue a vinheta! Deixa eu arrumar, só lembrando pra vocês que esse vídeo aqui é um oferecimento da OS Closer, nossa importadora oficial. Quem quiser trazer encomendas, compras dos Estados Unidos, a gente colocou aqui embaixo um link com mais informações, beleza? Essa semana a Sony fez esse post aqui no Instagram. Pera aí, só um pouquinho. Esse vídeo é só talk, tá? Vocês podem trabalhar ouvindo ele, não vai... As imagens não vão influenciar tanto, então fiquem à vontade pra fingir que é um podcast. A Sony colocou essa nota falando que vai encerrar os serviços aqui no Brasil e o mercado de audiovisual, principalmente usuários da Sony, ficaram muito em dúvida em como isso vai influenciar em si o seu mercado, o seu suporte, a sua assistência como um todo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você que está aí olhando, usuário de Sony, você comprou a sua Sony com a Sony Brasil? Se não comprou com a Sony Brasil, sua vida vai continuar exatamente a mesma, vai continuar igual, não vai mudar quase nada. Vai mudar um pouquinho, que eu vou explicar o que, mas vai mudar quase nada. Por que eu tô falando isso? Momento sinceridade máxima, porque pouca gente no Brasil como um todo, de todos os usuários possíveis de Sony que tem, muita pouca gente comprou a sua câmera com a Sony Brasil. Ok? Essas pessoas têm direito à garantia, têm direito a suporte. Eu sei que nos últimos meses ali da Sony teve problemas com o suporte, principalmente porque eles já estavam fechando. Esse vídeo aqui não é pra defender, tá? Eu tô expondo realidades aqui, vou ser bem sincero quanto a isso. Tiveram problemas com assistência e suporte, mas repetindo, única e exclusivamente, essas pessoas que compraram câmera com a Sony, que tem a nota fiscal, que tem acesso à sua garantia, ok, a Sony declarou que eles vão manter essa garantia e essa assistência. Eles fecharam uma fábrica, fecharam vários setores de venda, ok, mas eles anunciaram que eles vão manter essa garantia e esse suporte, ok? Como? Eu não sei exatamente. A Sony não saiu totalmente do Brasil. O setor que representa a Sony ainda continua aqui e eles vão ter alguns mercados que eles ainda vão interagir. Obviamente PlayStation, né? A gente tá falando do faturamento trilionário que as pessoas gastam com videogames. Mas voltando às câmeras aqui, afeta diretamente quem comprou com eles e quem gostaria de comprar com eles para ter uma segurança de garantia, ter a nota fiscal com segurança para poder viajar e entrar e sair do Brasil sem ter que recorrer a métodos não tão claros assim durante a alfândega. Fica aí a risadinha que todo mundo deve estar dando. Uma dúvida que eu sempre respondi muito direct, eu vi muita gente tendo essa dúvida e tendo respostas de forma errada, é sobre o suporte e assistência técnica, ok? A Sony Brasil aqui, tá? Ela representa uma marca, que é aqui que paga seus impostos, suas taxas, tem os seus funcionários e afins, ok? E tem a Sony Japão, tem a Sony Estados Unidos, tem a Sony, sei lá, Taiwan, ok? Sony Indonésia, beleza? Cada uma dessas empresas, ela age de forma solo no seu país, ok? Tem os seus pagamentos ali para fazer tudo. Só que o que acontecia, muita gente comprava câmera no Paraguai, comprava câmera nos Estados Unidos, comprava câmera, sei lá, na Espanha, comprava câmera em Bogotá e vinha pro Brasil e dava algum erro na câmera e queria suporte e assistência da Sony. Então, meio que desenhando aqui para vocês, essa pessoa foi lá no outro país, deu o lucro para a Sony de tal empresa, pagou as taxas de tal empresa naquele país, aquela Sony de lá lucrou, ok, e a pessoa voltou para o Brasil e queria o suporte da Sony aqui. O suporte e assistência em si ele é caríssimo. Eu não sei calcular o que é, mas tem a pessoa, tem o cara que arruma, tem a peça, tem a disponibilidade, tem o frete e tudo isso tu multiplica por 6, porque tu tá no Brasil e hoje o dólar tá R$6, infelizmente. Ok, não vou falar sobre dólar em si, não diretamente, mas multiplica por 6. Beleza? E a Sony daqui tem que pagar. Só que isso, se tu entender realmente o que eu falei aqui agora, é errado. Porque tu pagou as taxas, o suporte, todo o lucro lá pra Sony Bogotá e veio pro Brasil querer o suporte da Sony aqui. Tipo, eles vão ter que pagar aqui pra fazer o teu suporte numa câmera que tu não deu lucro pra eles. Tá? Um exemplo disso maior é o Paraguai. Muita gente compra no Paraguai devido à proximidade de cidades que tem ali que trazem, né, de forma diferenciada. Mas isso era uma dúvida muito comum que o pessoal tinha. Mas o meu celular, a Apple, a GoPro e a Samsung oferecem esse tipo de serviço. Ok? Eles oferecem, eles declaram isso na venda de vocês, dependendo do país que vocês estão. Isso não é uma coisa comum. Eu tenho certeza que muita gente vai comentar isso no vídeo. Isso não é uma coisa exatamente comum e muito menos obrigatória das empresas oferecer garantia vitalícia worldwide. Obviamente eu entendo que a popularidade dessas marcas tipo iPhone faz parecer isso ser normal, só que
Infelizmente, não é normal, beleza? E agora algumas informações extraoficiais para vocês. Para nascer uma assistência autorizada de Sony aqui no Brasil, o que é isso? É um empresário que tem alguma experiência no ramo com isso, que vai investir. E o que esse empresário faz? Ele entra em contato direto com a Sony CNPJ Brasil e pergunta para ele quantas câmeras foram compradas no Brasil para eu ter um retorno aqui de como tá essa movimentação e eu abri uma assistência aqui em São Paulo para tipo lucrar com isso, né? E daí o cara espera uma resposta tipo, nossa, foi vendida 1000 câmeras pela Sony Brasil esse mês. E a Sony Brasil responde que foram vendidas 15. Entenderam? Só que tipo entrou tipo, sei lá, 3.000 câmeras no mês no Brasil. Paraguai, Estados Unidos, Nova York, BH. Uso pessoal, uma lente na alfândega, sempre utilizei essa câmera aqui, né? Aquela coisa. E 15 câmeras foram compradas. Tô dando um número, não é um número correto, mas é um número, posso dizer que parecido, de uma câmera vendida, ok? E esse cara dessa assistência, tipo, ele é louco, entendeu? Porque a Sony dá um dado oficial de câmeras vendidas que não é oficial. Entendeu? Algumas assistências eu até indico a Help Mac, que tem em São Paulo, vou colocar o contato aqui embaixo, que é uma das maiores. Essa assistência, mesmo sabendo que tem um número baixo, ok, de câmeras aqui, ele decide investir, porque ele sabe que tem uma demanda muito grande que vem pela Worldview, outras lojas autorizadas também, ok, que tem muita gente comprando câmera, ok, não os dados oficiais. Só que inicialmente, para a pessoa abrir uma autorizada, ela vai falar com quem? Com o responsável superior máximo disso, que seria a Sony. Por isso que é tão difícil abrir autorizada. Só que mesmo assim, devido ao iMount, a explosão da Sony A7S II, a explosão da Sony A7 III, que foi a câmera mais vendida no Brasil de todos os planetas. Ficou redundante isso, ficou errado, né? Tipo, Brasil de todos os planetas. Do Brasil. Explodiu de vendas aqui e essas assistências saíram disso. Tanto que nesses 4, 5 anos aí do iMount que tem, tipo, veio várias outras novas assistências sendo abertas aí pelo Brasil. Okay? Mas fica aí essa informação para vocês. Essas assistências autorizadas, elas vão continuar. Porque elas não são a Sony em si. Aqui elas vão continuar trabalhando, funcionando, e serão assistências autorizadas. Isso vai ficar meio estranho, mas não são mais autorizadas, porque não vai ter mais a Sony para autorizar eles, então ficam assistências que foram autorizadas antigamente, entendeu? Fica aí esse feedback para vocês. Nossa, ficou ridículo isso. E muita gente agora vai perguntar, Gui, para quem comprou garantia, coisa, quem tem câmera Sony, e ele saindo, o que vai influenciar? E aí entra a minha parte como embaixador. Ok, eu sou embaixador deles desde 2016, tá? E eu posso dizer tranquilamente, tá? Olhando aqui nos olhos aqui na câmera, eu posso dizer tranquilamente que não é puxa-saquismo isso. Eu conheço gente que trabalha com outras marcas, tá? Alguns dados eu não posso falar porque são confidenciais de contrato, né? Que se eu falar vem um japa aqui na minha casa. Mas eu posso falar tranquilamente que foi a empresa que mais investiu em tentar ajudar o mercado fotográfico brasileiro. Fotográfico de vídeo também, né? Porque o que explodiu mesmo foi realmente o vídeo e depois vem as fotos com a A7 III. Não existe outra empresa que tipo, tentou fazer, fez evento, ajudou as pessoas, criou o sistema de embaixadores de gente que realmente representava a marca, queria ajudar as pessoas a desenvolverem um conhecimento maior. E eu não sei se vocês sabem, mas esse vlog aqui, ele começou por causa do meu contrato com a Sony. Eu jamais faria um vlog, porque quem me conhece sabe que eu sou meio, tipo, introvertido, não gostava muito de falar, era muito tímido, e só que no meu contrato tinha isso, que eu tinha que fazer um vlog falando sobre minhas câmeras, sobre como eu usava, entendeu? E isso foi uma parte fundamental para minha vida, para minha carreira, para onde eu tô hoje, principalmente agradecendo a Sony. E falando sobre concorrência e afins, não existia concorrência porque eles estavam fazendo de ações e investimento. O pessoal reclamava que a Sony era mais cara, e pouca gente ia a fundo realmente pesquisar isso se era realmente mais cara, e tem zilhões de comparativos na internet mostrando que todas as lentes Prime top de linha da Sony têm nitidez melhor, têm desempenho melhor e são mais baratas, salvo tipo 2 ou 3 lentes que não. O que rala para todo mundo, já voltando agora, é o dólar, a questão do dólar e a questão de disponibilidade, que era uma coisa nova antigamente, 2014, 2015, 2016, e agora já não é mais. Tu vai numa padaria, tem uma Sony para vender hoje, então as assistências vão continuar e infelizmente, tipo, para quem sabe, tipo, eu sempre sou bem aberto aqui no vlog, assistência no Brasil é uma coisa caríssima, porque o cara tem que repor a tua peça, tá? Tem o funcionário dele, tem o custo da peça em si, tem frete, tem taxa do governo, tem taxa que ele, da forma que ele pagou, se é cartão, sei lá como, tem taxa de importação, o governo taxa até o frete do cara. Tipo, não sei se você sabe disso, quando tu compra uma compra fora, tipo, o governo taxa até teu frete. Tu tem que pagar imposto pelo teu frete, isso não existe
Entendeu? E, por acaso, esse selo que tá tentando fazer isso por uma forma de ganhar dinheiro, ele tem que ganhar um pouco de dinheiro. Tipo, além de tudo isso, ele tem que botar uma quantia ali pra ele ganhar dinheiro. Então, não é uma coisa barata, ok? Não é barato pra nenhuma câmera. Se você tem uma GH5 e ela queima alguma coisa, uma Blackmagic queima alguma coisa, todo mundo tá fudido no mesmo nível, a não ser que seja câmeras de entrada. Teve uma época, a 7 III, eu não sei se vocês sabem, tá? Isso eu posso falar oficialmente, que a 7 III ela esbugalhou, esbugalhou, fazia tempo que eu não usava essa palavra, ela destruiu a concorrência em questão de vendas, principalmente no Brasil. A 713 de 2018 para 2019, estou me recordando aqui os dados, ela custava $2.000 nos Estados Unidos, que é a base de preço mundial, e a 5D Mark IV, quando ela foi lançada, ela custava tipo $3.000, ok? Ok, repetindo, a 7 III custava $2.000, a 5D Mark IV, que era uma possível concorrente da 7 III na época, custava $3.000. A 7 III pelo Brasil, Sony oficial, na época custava R$12.000. Tá. A 5D Mark IV, que era $1.000 mais cara, no Brasil ela custava R$25.000. Qual empresa estava realmente se esforçando mais dentro, cortando dos seus lucros para tentar ajudar o Brasil? Várias vezes na loja da Sony a cinquentinha, que era uma lente de entrada dele, estava pelo preço em dólar. E os fones de ouvido, que é o WX, aquele fone tipo motherfucker da Sony, ele tava pelo preço em dólar na loja. Não tô aqui tipo exatamente defendendo eles preço, porque a gente sempre tem um fator multiplicador de 6 do dólar que ferra com tudo, mas tipo, se queria realmente representar uma empresa que eu gostasse, que estivesse realmente ajudando, era essa e foi exatamente isso que eu fiz. Fica aí o pensamento pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com esse assunto, por favor, toca aqui no YouTube, a gente tá tentando responder todo mundo sempre. Como agradecimento dessa parceria que eu tô indo da Sony, eu sou embaixador deles desde 2016, ok? São 5 anos. Algumas informações secretas agora continuando, eu fui embaixador deles por 1 ano e meio sem ninguém saber. E isso pra mim sempre foi o ideal, tipo, porque o meu sonho, a minha conquista era ser embaixador da Sony, porque eu já utilizava todos os equipamentos deles antes deles entrarem em contato comigo, né? Que isso pra mim é o patrocínio ideal. E eu fui embaixador deles, eu não podia falar, eu só tinha que produzir conteúdo e falar que era da Sony, coisa, tipo, apresentar, olha que legal, esse vídeo foi gravado com Sony, que seria a venda mais natural possível, né? Depois eles trocaram a comunicação deles e eu tinha que anunciar que era embaixador e coisa, o que obviamente me favoreceu muito, né? Me deu uma autoridade sempre muito grande como marca e foi também muito importante, né? Mas dentro da minha pessoa eu gostava muito de ser tipo um embaixador secreto, porque era aquilo dele que eu queria ser. E um dos momentos mais marcantes da minha carreira agora, parte meio motivacional, um dos momentos mais marcantes, até o Rafa estava aqui comigo, foi quando chegou a primeira caixa da Sony. Tipo, chegou uma 7S2, a gente já tinha a 7S2, mas chegou mais uma, que eles enviaram pra gente testar, que fazia parte do patrocínio. Não posso falar exatamente o que era o bônus, mas tipo, não era uma coisa, nossa, sou zilionário agora, eles vão nos mandar câmera infinita. Não funciona assim, porque a gente tá no Brasil, uma situação mais difícil, mas, obviamente, dentro do possível daquela situação, eles fizeram um patrocínio mais incrível. Pelo menos pra mim, né, ao meu ver, do meu ponto de vista. E quando chegou a primeira câmera da Sony no coisa, eu falei, caraca, velho, a gente fazia os casamentinhos lá, botava as logos, todo mundo laranja e tipo, a maior marca que a gente usa, tipo, nossa marca favorita, a coisa tá nos dando câmera pra gente, continue assim, continuem produzindo. E eu tenho esse vídeo no celular, eu nunca tinha mostrado esse vídeo aqui pra vocês, eu postei ele nos stories, tipo, de certa forma bem discreto, né, eu nunca fui muito de postar stories, quem me acompanha sabe, tipo, sei lá, não faz parte de mim isso, e tem esse stories aqui que eu queria mostrar, e eu vou mostrar aqui pra vocês, dá uma olhadinha. Foi uma feira, tá, que eu tava lá participando da feira, fui convidado da Sony e da DJI, uma das maiores feiras de fotografia no Brasil, fotografia e vídeo, né? Sempre me refiro aos dois. Ao mesmo tempo, nos dois estantes deles, tanto da Sony quanto da DJI, que estavam na frente do outro, estavam rodando meus vídeos no telão. E... cara, eu desejo isso pra qualquer pessoa que trabalhe com audiovisual, que esteja nesse ramo, que queira ser reconhecido, né? Não trabalhe só por isso, tá? Tem que trabalhar, eu sempre falo isso de uma forma meio malvada, tem que trabalhar para sustentar a empresa, para conseguir seus sonhos, etc. Não só, entre aspas, querer se aparecer, mas ter aquele reconhecimento, aquele aval das duas empresas num evento gigante, tipo, o maior de São Paulo,
rodando teu vídeo ali ao mesmo tempo foi, assim, ó, foi um dos melhores momentos da vida, né? Várias vezes o cara tá editando ali, não sabe se tá fazendo certo, se não é, que nem o Jaquete falava, né? Será que eu sou uma fraude? Tipo, tu tá aquilo dali? Não, tu não é. Toma esse soco na tua cara aqui e vai fazer mais vídeo, vai viajar mais, desgraçado. Sempre foi muito motivacional e eu quis mostrar esse vídeo aqui pra vocês agora. E a minha dica pra quem tá aí nesse ramo aí lutando coisas de afim como um todo nesse mercado, desse vídeo, pra chegar nesse vídeo, pra conquistar isso, cara, só vai conquistar isso com trabalho duro, com criatividade, com acordar cedo e dormir tarde. Não pode excluir um, tá? Porque se não der errado essa conta, tem que acordar cedo e dormir tarde. E trabalho duro, trabalhar 24 horas, se esforçar ao máximo para tentar fazer coisa nova. Ninguém vai conseguir esse reconhecimento querendo pagar de fakezão, sei lá, comprando seguidor, sendo baixo com o colega em reunião e afim, falando coisa pelas costas. Isso dá interpretação em zilhões de sentidos e afins, mas não seria a ideia desse vídeo. Mas a resposta para isso é o hard work, é café, é trabalhar infinito. Essa semana a gente realmente postou bastante conteúdo. Tem mais coisas ainda por vir, nossos projetos, que a gente está numa fase de migração da Rabbit, né? Quem nos acompanha sabe que a gente está num momento muito louco aí, a gente está tentando se reinventar. Eu posso adiantar para vocês que está dando muito certo essa reinvenção da Rabbit. E infelizmente, deixa eu ver a data aqui, hoje é dia 6 de março, infelizmente eu não vou ser mais embaixador da Sony. Ok, tecnicamente eu ainda sou, mas o que eu posso adiantar para vocês é que eu não vou deixar de ser. Entendeu? A gente vai continuar produzindo review. Eu posso prometer pra vocês, tá? Prometer, pode gravar a tela aqui. Eu tô prometendo que o review da 7S3 vai ser a coisa mais incrível do planeta. Ok, eu vou tentar... Claro, eu não consegui fazer o lançamento porque eu não tinha câmera, né? Mas eu vou tentar bater esse review da DJI, do FPV, que vocês curtiram tanto. E agora pros haters, aquele povo mimizento, chato do caralho, a gente vai continuar usando Sony, cara. A gente, milagrosamente, a gente não vai ficar usando Sony só porque a gente é pago por isso, né? Que estranho isso, né? Vocês devem estar meio desapontado, né? Amo vocês. Galerinha, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, se inscrever aqui no canal, comentar aí o que vocês quiserem. E muito obrigado por tudo, por assistir esse vídeo até o final. Falou!